Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. O convidado de hoje, Rui Cordeiro, treinador da formação do Lusitano de Vilmoinhos, que recentemente assegurou a manutenção no Campeonato Nacional de Séniores. Aquelas perguntas que tens que fazer, satisfeito pelo feito conseguido e por esta passagem e por esta manutenção no Campeonato Nacional de Séniores. Sim, antes de mais, boa tarde. Sim, obviamente que estamos satisfeitos, era isso que nos propunhamos desde o início da época, era manter o clube no Campeonato Nacional de Séniores, portanto com maior ou menor dificuldade conseguimos, e é sempre motivo de satisfação enorme. Foi um campeonato de estreia, mesmo a nível nacional e para alguns clubes, foi difícil esta passagem pelo Campeonato Nacional de Séniores e toda esta reestruturação. Foi sempre complicado, para já, porque o Lusitano não estava habituado há muito tempo a este tipo de competição, não é? Há 18 anos que não participava num Campeonato Nacional. Depois, porque era necessário reformular algumas coisas dentro do clube, tanto internas, portanto isso foi feito. Foi complicado em termos desportivos, porque não conhecíamos muito bem as outras equipas, não é? Portanto, sabíamos que tínhamos ali 6, 7 equipas da segunda Divisão B, 2 equipas que subiam dos distritais, portanto mais 2 que transitavam da terceira nacional, portanto que teriam subido da terceira nacional, portanto iria ser um campeonato muito difícil, portanto maioritariamente equipas da segunda B, com um nível competitivo diferente, já equipas profissionais ou semi-profissionais, não é? Portanto a trabalhar de dia, a trabalhar 5, 6 vezes por semana, portanto aí a nossa diferença iria ser grande para essas equipas. Portanto, não se revelou numa fase inicial, mas com o passar do tempo essa experiência das outras equipas foi-se revelando. Passámos por momentos bons, muito bons, outros momentos não tão bons, mas o saldo global é positivo. Iniciaram a temporada, depois ao longo da temporada foram-se reforçando, à medida que o campeonato ia decorrendo e a jornada após jornada, apercebendo-se das dificuldades e das necessidades que tinham para reforçar o plantel. Sim, tinha que ser. Os nossos recursos também não são muitos, o orçamento não é muito alto, tendo em conta as outras equipas que militam neste campeonato e nesta série. E, portanto, nós tínhamos que tentar criar um bom grupo inicialmente, mais ou menos equilibrado, e depois, se fosse necessário, ali a meio do campeonato, em dezembro ou janeiro, até terminar as inscrições, tentar reforçar com o que fosse necessário. Portanto, correu bem essa primeira fase do campeonato. Depois ali em janeiro, fevereiro tivemos que fazer algumas mexidas, algumas alterações, como saídas de alguns jogadores e entrada de um ou outro, portanto que viesse trazer mais qualidade e mais competitividade ao grupo. Portanto, fomos felizes na maior parte das contratações que tivemos. Fomos bastante felizes e esses jogadores que integraram vieram ajudar e muito. É muito diferente o Campeonato Nacional de Séniores para a extinta terceira Divisão Nacional. Assim, eu já tinha participado com o Santorense na terceira Divisão Nacional. Na altura, a primeira vez que treinei nos séniores foi na terceira Divisão Nacional com o Santorense. Eu aí não achava muita diferença entre aquilo que era normalmente os primeiros 3, 4 classificados da Divisão de Honra ou da Distrital, antigamente, portanto, e depois aquilo que eram as equipas da terceira Divisão Nacional. Nesta série já é um pouco diferente. Portanto, já há equipas aqui, portanto, da segunda Divisão B, portanto, com um nível, com um profissionalismo já diferente. A maior parte dos jogadores que a integram vivem exclusivamente do futebol. Portanto, e o nosso grupo de trabalho não é? Portanto, há muitos jogadores que trabalham no seu dia-a-dia e depois que ao fim do dia vêm treinar, portanto não é esta a sua profissão principal.
E, portanto, nós notámos grande diferença aí em relação à terceira divisão nacional antiga e esta. Notámos aí grande diferença porque foi um salto. Portanto, havia equipas da terceira divisão nacional, mas a maior parte eram equipas da segunda B. Portanto, foi um salto a dobrar, não é? Portanto, foram 2 divisões acima e quando se salta, portanto, a dobrar, obviamente que o nível competitivo é diferente, a adaptação tem que ser maior. Portanto, estranhámos um pouco por aí, porque e depois calhámos aqui numa série, por aquilo que eu vou comparando, não conheço a fundo as outras, mas por aquilo que eu vou comparando é uma série bastante competitiva, equipas muito iguais, portanto isso viu-se agora por esta fase da manutenção, que é extremamente difícil adivinhar quem é que iria descer de divisão e quem é que iria se manter. Tem hoje uma opinião diferente daquela que tinha à partida para este campeonato em relação à competitividade do mesmo? Quando deixou a divisão de honra e entrou, era um campeonato completamente desconhecido. Sim, claro que sim. Primeiro porque é a primeira vez que se iria disputar esta junção da segunda divisão B com a terceira divisão nacional. Portanto, não saberíamos muito bem ao que íamos. Portanto, fomos assim um pouco a achar. Portanto, à medida que começámos a disputar o campeonato, criámos alguma surpresa pela nossa equipa. Para mim não era surpresa nenhuma pela qualidade que tínhamos e pela pré-época que vinhamos a fazer, mas pronto, nas outras equipas criámos alguma surpresa, tanto que se notava, tanto quando vinham aqui jogar na nossa casa vinham disputar o jogo pelo jogo, portanto, e depois já na segunda volta já não o fizeram, não é? Quando vinham aqui jogar na nossa casa já não vinha disputar o jogo por jogo, já vinham muito mais recuados, a não deixar jogar, a jogar só no nosso erro, portanto saber que a nossa equipa era, ou que em casa pelo menos era extremamente difícil de jogar contra nós. E portanto mudou um bocadinho, alterou um bocadinho a ideia nos nossos adversários sobre o Lusitano e sobre o nível competitivo que esta equipa poderia ter. Portanto, depois fomos nos adaptando a isso, fomos passando por momentos também não tão positivos, mas o que é notório é que globalmente acho que fizemos um excelente campeonato. Este tipo de competição, distribuído por 2 fases, é benéfico para o futebol. Houve quem não está no campeonato e a maior parte das opiniões que fomos recolhendo é que realmente foi mal acabar com a terceira divisão nacional, que este campeonato da segunda B, o Campeonato Nacional de Cenas, que ia ser uma transição muito grande. Depois de lá estar, tem a mesma opinião? Sim, obviamente que o acabar da terceira divisão nacional, quem subisse do distrital, o nível competitivo iria ser muito, muito diferente, não é? Portanto, iriam sentir essas dificuldades, nós passámos por algumas, mas agora eu não sou daqueles que me escondo e que me encosto à sombra de que era extremamente difícil, que é complicado, porque mudaram isto tudo, não deviam ter mudado. As pessoas estão lá para decidir e para tomarem decisões acerca dos quadros competitivos. Quem sou eu para dizer que é a melhor opinião, ou melhor ou pior? Tenho a minha opinião, mas entendo que eles estão lá, tomaram essas decisões, seguiram por essa norma e nós, clubes, compete-nos fazer o nosso trabalho, trabalhar para ir de encontro aos nossos objetivos. Agora, obviamente que não foi fácil, mas adaptámos-nos e soubemos sobreviver a isso. É sinónimo também de ganho de experiência e não me encosto àquilo que não é bom, não é mau. Para mim, eles é que decidem, eu compete-me a fazer o meu trabalhinho e o nosso trabalho era manter o clube neste campeonato. Conseguimos e ponto final. Serve também para ajudar outros clubes, neste caso oficialmente apenas o Moimenta é o clube que vai na próxima temporada disputar este campeonato, o Campeonato Nacional de Cenas. Fala-se na possibilidade de um segundo classificado da Divisão de Honra poder também chegar ao campeonato, mas o que é que espera por exemplo, neste caso ao Moimenta da Beira, que é o clube oficialmente que vai disputar? Há realmente essa diferença? O distrito está preparado daquilo que conhece? Sim, é assim, eu conheço o Moimenta da Beira daquilo que foi portanto, o nosso adversário há 2 anos.
Portanto não mudou muito a sua estrutura ao longo deste ano, por aquilo que eu pude acompanhar. Manteve mais ou menos, basicamente, a estrutura do ano passado, com outro reforço. O ano passado já tinha feito um campeonato surpreendente, muito positivo, com uma grande qualidade de jogo, e portanto não me surpreende nada. Obviamente era algo que eu já projetava, que eles pudessem subir este ano, por aquilo que foram os reforços dele, por a equipa que tinha, pelo treinador, qual conheço muito bem, e desde já endereço os parabéns pela conquista do campeonato. Portanto seriam eles os grandes favoritos à vitória, portanto vieram a consegui-lo. Acho que tanto para o Jorge Febras também não é a primeira experiência nos quadros tanto nacionais, portanto já esteve com o amigo também nesta situação. Obviamente que agora é um bocadinho diferente, também está pendente da série em que possa calhar, não saberemos se calhará na D, na C. Portanto, veremos depois como é que será feita essa deslocação do Moimenta. Portanto, o que eu digo é que, independentemente da série em que calhe, vai calhar em séries difíceis, que para mim as séries mais difíceis são as mais a norte, mais colocadas a norte, são as mais competitivas, as mais fortes. E portanto, mas acho que o Moimenta está preparado pela qualidade, se não mexer muito na sua estrutura, se reforçar com um ou outro jogador, portanto, para trazer mais qualidade ao plantel, que também fará um campeonato interessante. Se ficar na nossa série, tanto melhor. Quantos mais da nossa zona, do nosso distrito, na mesma série, melhor. Mais nome trazemos à região, mais peso temos enquanto associação nos campeonatos nacionais. Portanto, e se o Mortágua se juntar também portanto, ao Campeonato Nacional de Séniores, melhor ainda. Portanto, é melhor para a região, é melhor para o Desporto de Viseu. Foi olhando para o distrital da Associação de Futebol de Viseu, ou virou apenas as atenções para... Eu sou muito sincero, eu foco muito com o meu trabalho, foco muito com aquilo que é o meu dia-a-dia, porque se me focar com isso, resta muito pouco tempo para poder ver outra competição. Mas fui acompanhando de longe, portanto, tudo aquilo que ia acontecendo na divisão de honra, e pude constatar que se calhar este ano foi menos competitiva que o ano passado, achei. Eu não participei este ano, mas participei o ano passado, mas por aquilo que se pode fazer uma análise global, acho que foi menos competitiva. O ano passado o segundo classificado acabou a 3 pontos, o terceiro acabou a 5, este ano o segundo acaba a 11 pontos. Portanto, logo aí nota-se que a competitividade não foi assim tão grande. O Moimenta, e bem, destacou-se ao longo do campeonato, pela qualidade que tinha, obviamente, mas mesmo assim considero que o ano passado foi bem mais competitivo. Nós acho que acabámos ainda com mais 3 pontos do que acabou o Moimenta este ano. Conseguimos um maior número de vitórias, tivemos uma maior sequência de jogos a vencer do que o Moimenta teve este ano. Portanto, mas acho que o ano passado foi muito mais competitivo. Tivemos um Castro Daire forte até ao último momento, um Moimenta também muito forte até ao último momento, e este ano não existiu isso. Também se calhar fruto por aquela desilusão que vai-se debatendo aí muito, que foi aqueles clubes que desceram da terceira divisão nacional, que se esperava um pouco mais deles e que não tiveram assim tão bem. Eu já estaria a contar que eles iam ter um campeonato difícil, por aquilo que foi o comportamento deles na extinta terceira divisão nacional no último ano. Já foi um comportamento complicado, portanto eles já tiveram ali momentos muito maus nessa terceira divisão nacional, e portanto eu saberia que se viessem para lutar pelos primeiros lugares na divisão de honra era difícil, por aquilo que tinha sido a competitividade no ano em que nós participámos. Portanto, isso viu-se logo este ano, que eles passaram por momentos não tão bons ao longo da época, mas também porque mexeram muito nos plantéis, e isso é sempre complicado, fazer grandes mexidas e ter logo sucesso na primeira fase. Portanto, é com enorme satisfação que eu vejo o Moimenta campeão e a subir ao Campeonato Nacional de Séniores. Esperemos que o Mortágua o consiga também, se isso se vier a registar, e portanto
da divisão de honra, aquilo que me apraz dizer é que foi sem surpresa que vejo o Moimenta campeão. Em relação, voltando ao Lusitano, que é para isso que cá estamos, o Lusitano ainda tem uma jornada para concluir, mas já se começa a pensar no futuro neste clube e na presença do Mister na próxima temporada. Para já, eu sou o treinador do Lusitano, não é? Ainda não acabou esta época, ainda falta mais um jogo. Para neste momento sou o treinador do clube e obviamente que pelo nome que o clube tem e pela ambição que tem, terá sempre que pensar logo no próximo passo. Não nos podemos encostar à sombra daquilo que foi os últimos anos, os últimos feitos, e portanto o clube tem que estar sempre preocupado com aquilo que poderá ser o futuro e procurar também melhorar sempre no futuro. É esse sempre o caminho, porque o clube tem a ambição de continuar nesta senda de vitórias e de conquistas. E portanto, se for com o Rui Cordeiro ou sem o Rui Cordeiro, isso é uma situação que teremos que ver mais à frente, mas tudo indica que continuaremos ligados. Até porque há um ano atrás, aproximadamente um ano atrás, nesta mesa acabou de dizer que era um treinador ambicioso e que gostava de dar o salto. Esta é uma experiência positiva para ganhar know-how para outros voos ou para se manter por aqui? Sim, não, o trabalho que estamos aqui a fazer é positivo. Este ano, pela primeira vez que participamos neste Campeonato Nacional de Séniores, acho que demonstramos estar perfeitamente ao nível da exigência. Depois tivemos ainda a Taça Portugal, que conseguimos trazer aqui uma equipa da Primeira Liga e que mostramos nesse jogo que as diferenças em termos de dinâmica de jogo não são assim tão grandes e que estivemos a poucos passos de fazer história também nesse jogo. E portanto é sinónimo, todos estes momentos é sinónimo de que trabalhamos bem, porque os resultados estão à vista e portanto quando se trabalha bem, obviamente que estamos sempre mais perto do sucesso. Agora, obviamente que o sucesso vem com vitórias, nem sempre as conseguimos ter, mas agora, quanto a mim, obviamente continuo com a mesma ambição. Mas sei que o caminho para lá chegar é o trabalho e portanto é o que eu costumo dizer muito aos meus jogadores. Uma frase que não é minha, mas que costumo utilizar, é que o único sítio em que a palavra sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Portanto, temos que trabalhar muito para conseguir, e a excelência consegue-se através do trabalho, porque não vejo outra forma de chegar à excelência a não ser trabalhando, e portanto é isso que eu me foco todos os dias, é trabalhar. Se conseguir lá chegar, obviamente que ficarei muito feliz por isso. Se não conseguir, outros objetivos se traçarão. A massa associativa do Lusitano, que por muito se é apelidada de uma massa associativa especial, continua focada no clube e a apoiar o clube em todas as situações. Sim, é fantástico. Basta ver pela comunicação social, pelo Facebook do clube, pelo site do clube, e até por aquilo que é a opinião global dos jogadores, e nós vamos dando espaço ao que os nossos jogadores possam falar um pouco deles, um pouco do clube, e é notório neles também o quanto sentem toda esta paixão da massa associativa. Portanto, quem está fora dificilmente consegue perceber isto, mas quem está dentro percebe realmente o quão apaixonante é estar neste clube, derivado ao facto da proximidade das pessoas, deste empenho e deste entusiasmo das pessoas, e portanto já assim foi no terminar da época passada. Todos os jogadores que fizeram parte e que ainda continuam no clube lembram-se todos os dias daquilo que passámos no passado, e o que é facto é que as pessoas e os adeptos deste clube não nos deixam, não nos largam, mesmo nas horas menos positivas, estão cá para nos ajudar, para nos apoiar, e por isso é que o Lusitano é o clube que é diferente de todos os outros.
E em termos do plantel, sente que no plantel, nos jogadores com vontade de continuar e de manter-se mais uma época por cá? Sim, os jogadores temos um plantel jovem, portanto a maior parte dos jogadores que a constituem tem ainda muitos anos para dar ao clube, e portanto a maior parte deles obviamente que continuará ligado, não é a nossa ideia fazer aqui nenhuma revolução. Portanto, dentro daquilo que será a próxima época, se cá continuar ligado, e aquilo que está traçado com a direção é continuar no mesmo rumo, tentar melhorar uma ou outra situação que possamos melhorar dentro daquilo que serão obviamente as limitações do clube e portanto se o conseguirmos fazer é sempre no intuito de fazer melhor. Certo, não é, se calhar vai-me dizer que não é a pessoa indicada para me responder à pergunta, mas o Lusitano vai se manter neste sistema em ter os jogadores não profissionais, mas amadores, conforme vem até aqui, ou pretende dar um salto para o profissionalismo? Lá está, aquilo que eu disse, eu não sou a pessoa mais indicada para o fazer, mas sei que mas a realidade do clube é esta. A realidade do clube tem que ser esta e não pode passar mais do que isto pelos apoios que tem. Tem que ser cada vez mais identificar-se como um dos maiores clubes da região e como também dos clubes mais importantes no campeonato onde está inserido neste momento, que é no Campeonato Nacional de Séniores. Portanto, é manter este nível competitivo e é nesta manutenção que o Lusitano tem que se enquadrar daqui para a frente nos próximos anos, porque pelos apoios que tem, pelas limitações que tem em termos de estrutura, neste momento é esta a realidade e é difícil pensar em mais. Relativamente aos jogadores que possamos ter, obviamente que gostaríamos de ter mais jogadores, mais profissionais, mas isso é sempre difícil porque há outros pressupostos por trás que teriam que estar as condições ótimas, mas não estão reunidas e, portanto, vamos ter que manter mais ou menos a estrutura de que mantemos ano passado e com orgulho de também ter muitos jogadores da região. Vamos procurar este ano também reforçar com mais um ou outro jogador da região para também fazer evoluir estes jogadores, estes miúdos que querem chegar um pouco mais no futebol, mais acima, e portanto, se os pudermos ajudar a projetar, obviamente que também estaremos cá para isso. Foi olhando para a formação do clube, para aproveitar a formação para a equipa sénior? Sim, obviamente que sim, dentro das limitações que o clube tem também, portanto vamos sempre integrando. O ano passado integrámos 3 jogadores do plantel júnior no plantel sénior, ou seja, no início deste campeonato. 2 deles acabaram por sair para reforçar outros clubes, um para Oliveira de Frades e outro para Onelas, onde foram muito felizes, onde jogaram com regularidade, portanto com alguma regularidade, mais o que foi para Onelas, o que foi para Oliveira de Frades, guarda-redes não jogou tanto, mas já jogou algumas vezes, se calhar com mais espaço do que teria se estivesse aqui. Outro integramos aqui, portanto ficou cá, que é o caso do Luís, e mostrou bem, portanto, a qualidade e o porquê de ter sido integrado neste plantel. Portanto, e agora este ano o passo será basicamente o mesmo. Eu no clube em que estou, e segundo a filosofia que tenho, nós temos que integrar sempre jogadores da formação. Não faz sentido nenhum o Lusitano estar a investir tanto na formação, a criar tantos jogadores e depois não haver essa integração no plantel sénior. Comigo haverá sempre espaço para integrar esses jogadores. Obviamente que também pelas limitações que temos que escolher pela qualidade e também pela forma de ser do próprio jogador. Portanto, este ano com naturalidade também integraremos mais. Temos que falar sempre nos se porventura cá estiver na próxima temporada, o que me parece que seja assim que vai acontecer. Leva já uma experiência diferente para a próxima temporada, para ter um campeonato mais tranquilo.
Sim, todos nós levamos, desde jogadores, equipe técnica, à direção, todos nós levamos uma experiência daquilo que foi acontecendo este ano, e obviamente que para o ano estaremos melhor preparados. Agora, se faremos melhor ou não, lá está, isso depois veremos. Para terminarmos esta conversa, queira acrescentar alguma coisa àquilo que já foi dito? Não, só não tive a oportunidade de dizer. Obviamente que agradecer a todos os jogadores em primeiro lugar por todo o trabalho, por toda a dedicação e determinação que tiveram ao longo da época. Passámos por momentos muito, muito positivos, outros momentos não tão positivos, mas soubemos reagir a isso, e esse facto deveu-se à determinação e ao empenho com que estes profissionais trabalharam durante toda a época, e conseguimos o feito do clube. Conquistámos um título que está aí desse lado direito, mantemos o clube no Campeonato Nacional de Séniores, portanto, objetivos atingidos, e portanto os parabéns para eles por toda essa dedicação. Depois, ao Presidente, à direção e obviamente ao Presidente, que sem dúvida nenhuma que ele foi o alicerce desta época, e obviamente tem sido também deste clube, porque tem sido uma pessoa extremamente importante, dá tudo ao clube, tudo que precisamos dele, ele está sempre presente, portanto é uma pessoa muito, muito ligada, muito apaixonada também ao clube, e que todo o mérito desta brilhante carreira que o Lusitano tem tido, nomeadamente em termos do plantel sénior, deve-se à pessoa do Presidente do Sr. António Loureiro, portanto, e a ele também o meu agradecimento por todo o apoio e por toda a dedicação que tem tido. Foram sentindo algum apoio por parte da Associação de Futebol de Viseu em contexto da passagem no Campeonato Nacional de Séniores? Fomos conversando. Agora o apoio há de ser dado em termos de direção. Em termos de nossa equipe técnica, tínhamos a questão do Francisco, portanto, sempre que havia alguma situação, portanto, falávamos diretamente, e ajudou-nos num ou noutro momento, sobretudo quando nós não tínhamos campo para treinar. Portanto, o Francisco também foi uma pessoa importante nessa situação. Infelizmente teve que sair da associação, mas felizmente para ele foi para um lugar melhor, portanto, em que eu também já dei os parabéns e que tenha sucesso para onde foi. E portanto, obviamente que em termos de estrutura há de ter sido dado em termos com a direção, mas em termos de plantel e equipe técnica, resume-se ao trabalho que íamos tendo com o Francisco apenas. Muito bem. Mais uma vez os parabéns por feito isso e por esta manutenção no Campeonato Nacional de Séniores. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Fiquemos por aqui em mais uma entrevista da semana. Até uma próxima oportunidade.